E, bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Nós temos aqui um fóruzinho de avisos, de dúvidas, né? Vocês podem, o aviso, normalmente, hoje eu coloco, vai por e-mail para você, mas eu coloco os avisos e as dúvidas para vocês conversarem, trocar ideia, e a resposta fica disponível para vocês. Biografia do o Patterson e Hennessy, né? A Organização em Projetos de Computadores, o Hennessy Patterson também, e um livro que eu tenho aqui disponível no... Bom, você não deve estar vendo, pô, espera aí um instantinho. Aqui. Vocês estão... O livro é o Patterson e Hennessy, então Hennessy Patterson, um livro que eu tenho disponível na Amazon, a respeito do simulador. Tá, tem outros aqui, mas... bom, anyway, em referência, se vocês precisarem, tá? Deixa eu continuar aqui. Bom, aqui, critério de avaliação nota é a média dos trabalhos, são 4 trabalhos ao longo do curso, 4 avaliações individuais, você tem meio ponto na média final a partir de presença, perguntas e respostas e participação nos questionários também. Isso aqui diz que eu não posso cobrar presença, né? Então, está lá mas eu aconselho fortemente participação nas aulas, né? Bom, eu peço para vocês preencherem aqui o termo de autorização de uso de imagem, que vocês vão estar fazendo apresentações, eventualmente a imagem, a voz de vocês pode estar disponível. Vocês entregam o termo aqui. E tem um formulário de avaliação inicial do curso, que eu pediria que vocês preenchessem, tá bom? Então, o calendário está todo aqui. A aula inaugural de hoje, depois continua, né? Não, isso aqui, eu cobro um código de presença para vocês, para fazer a nota de participação, quer dizer, entra para ponderar lá o trabalho de vocês. A média para passar é 5, nós não estamos com prova final. Se alguém perder alguma avaliação, eu posso providenciar uma segunda chamada ao final do curso, tá? E, quer dizer, o calendário está todo aqui, tá bom? O que mais? Tem uma interrupçãozinha no final do ano, mas já tem um trabalho que vai ficar para vocês fazerem, apresentarem aqui em grupo, né? No dia 14 e 16, e uma avaliação individual no dia 21, já que dia 23 começa o recesso, a gente não tem aula. Depois a gente volta em janeiro, tá? E aqui está toda a agenda prevista para o curso, tá? Aula, dia a dia, etc, 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 etc. Que mais? Os materiais estão disponíveis aqui, né? A gente vai começar hoje com o histórico da computação. Tem 2 textos disponíveis para vocês, é o First Drive e uma breve história do computador, são referências para vocês. Tem alguns links aqui de vídeos. E eu costumo colocar depois das aulas, eu costumo colocar o link, né, costumo colocar o link da gravação, né, disponível para vocês. Perguntas, dúvidas? Professor, esses formulários são para preencher agora? Diga, Rafael.
Bom dia, consegue me ouvir? Acho que a Sabrina tinha falado. E aí? Estava sem som aqui. Fala, por favor. Ainda não consegui vaga na matéria, eu queria saber como que está essa questão de vaga, se deve abrir mais, se deve abrir menos. Também, Como que é, Rafael? eu não consegui ainda vaga na matéria, estou tentando e queria saber como é que vai ficar. Se vai abrir mais, se vai abrir menos. São 50 vagas, ponto final. Tá remoto, não dá para aumentar além disso. A gente tem dificuldade de fazer as apresentações dos grupos, dificuldade minha para corrigir. Próximo período, pelo passado tinha 40 vagas, tá? 40 vagas sobrando. Próximo período provavelmente vai ter vaga sobrando também. Tá bom? Tá, não, mas então, só para ver se eu entendi. No caso, então, eu posso continuar assistindo as aulas, porque pode abrir, alguém pode sair? Não, Não, Rafael. tá Então, são legal. 50 alunos e a participação é para os inscritos que estão lá no AVA, a inscrição automática, eu uso o AVA e a gente vai fazer os grupos tudo a partir de lá. Tá legal, certo. Obrigado, professor. Nada, abraço. Sabrina, diga. Bom dia, professor. Eu tenho duas considerações. Sobre isso que o Rafa falou, não tem como, por exemplo, pegar vaga no período de alteração? Normalmente não sobra vaga no período de alteração, não. Ah, entendi. A turma tem 50 alunos, tem 57 pedidos. Uhum. Tá? Normalmente o pessoal não costuma desistir agora. Desiste em cima, infelizmente vai desistir lá mais para tarde, mais para o final do curso. Uhum. Tá. Sobre esses formulários do AVA, são para serem preenchidos agora? São para serem preenchidos. Peço para vocês fazerem uma autorização de imagem e fazer uma avaliação inicial do curso, que eu sempre dou uma olhadinha para saber o perfil de vocês. Uhum. Interesses também, essas outras coisas. Tá bom? Tá ok. Mas não tem assim um prazo definido, eu deixo aberto lá uma semana, 15 dias normalmente. Tá bom? Fala, Lucas. Bom dia, professor. Bom dia. Só uma pergunta. A avaliação individual que o senhor falou, elas vão ser síncronas? Vai ser na hora da aula ou a gente vai ser o dia inteiro, dia São 21 síncronas, fazer? as avaliações são síncronas na hora da aula. Ok, obrigado. Tá? Alguém mais? Professor, eu só não consegui pegar aquele link. Será que tem como colocar aqui no chat? Qual o link? Aquele que tá as aulas, os calendários, eu não lembro o nome. Esqueci o nome da plataforma do curso, agora fugiu. O AVA. Isso. Isso, você para entrar no... Você nunca usou o AVA? Aqui, ó. Desculpa. Obrigado. Nada, Leonardo. Vocês já estão, a inscrição automática, tá? Não precisa de chave, não precisa de nada. É só procurar lá o curso de... O nome do curso é Arquitetura de Computadores 1, tem um nome formal lá. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui o nome formal. Tá? Se alguém não achar, né? Vamos esse aqui. Criado lá automaticamente. Não são provas escritas, não. Na verdade são questionários, tem múltipla escolha, tem discursiva, tá? São 4 avaliações e 4 trabalhos em grupo. Tá? Mas eu peço que vocês preencham lá termos de autorização de imagem, essa coisa toda, para evitar qualquer problema. O grupo são 3. Normalmente fecha, tá? Se sobrar alguém, a gente avalia, mas normalmente fecha. Então, se não der certo, a gente faz os 2 últimos grupos de 2.
Então, não tem prova final, tá? O que mais? E, bom, vamos que vá até o final do curso, nas condições que nós estamos trabalhando. As pessoas não são... Luiz Felipe, os grupos são de 3, porque não tem trabalho para todo mundo fazer, muito pouca mão de obra, tá bom? Eu até preferia, porque são menos grupos, mas tá bom? Grupos de 3. E depois tem ali aqui dentro aqueles interessados, né? Eu não sei se está aberto, tá? Não sei se eu já configurei. Aqui escolha um grupo para participar, para fazer os grupos. Temos um monitor, que é o Felipe Ventura. Está disponível no Telegram e por e-mail. Tá? Ele pode marcar, ele ajuda bastante aí na parte dos sinos, na parte de programação. Ok? Deixa eu ver aqui. Engraçado esse problema aqui. Deixa eu ver de novo aqui. Tem problema. Eu abro aqui. Vou fazer acho que é esse aqui. 18. Só um instantinho. Engraçado, não sei nem onde é esse aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Vou compartilhar aqui, ó. Bom, a gente vai avançar um pouquinho. Normalmente as aulas, elas não... essas atividades síncronas, né, elas não se estendem muito. 1 hora e 15. Demora mais são as atividades em grupo. Vocês têm a apresentação de trabalho de vocês, e a própria avaliação individual, né, quando tem que fazer a prova. Então, já tem data lá para a apresentação do primeiro trabalho. Eu vou liberar o tema semana que vem, tá? Para cada apresentação dessa, eu libero um questionáriozinho, um questionário de fixação. Alguns alunos reclamam que isso é muito fácil, não está no nível dos alunos da FRJ, etc. Mas, bom, é o que temos, né? Então, eu libero um pequeno questionário, que é bem simplesinho, que é mais uma ideia de vocês reverem o material que foi apresentado, tá? Antes que vocês perguntem, os slides não estão disponíveis, não tem um texto de apoio, tá? Está muito bem redigido, muito bem detalhado. Para essa parte, eu recomendo a leitura do von Neumann, do draft, né? Porque no questionário tem coisas a respeito do draft, que está lá, que é o primeiro paper que o von Neumann fez a respeito do computador lá, controlado por programa armazenado, que não foi o ENIAC, tá? Que foi o EDVAC. E a ideia hoje é apresentar para vocês um pouquinho a história da computação, tá bom? É uma apresentação simples, um histórico. A ideia é dar para vocês um contexto de que as coisas não surgem, né? Ou pelo menos não surgiram do nada. A gente tem uma história toda de construção de artefatos, que a gente chama, né? Ou seja, esses artefatos foram sendo construídos, foram sendo elaborados pelo homem e foram homem, tá? No sentido genérico, né? Na verdade, a maior parte desses atores foram homens, com algumas exceções.
nessa parte histórica, né? Ada Lovelace, talvez para destacar, entre as meninas, né? Entre as mulheres. E a gente tem, então, a ideia é mostrar para vocês essa evolução da computação, mais ou menos dos tempos lá pré-históricos, né? Vamos dizer assim, até os dias de hoje. Tá? E dar uma motivação, né? Mostrar que vocês são atores importantes desse processo de criação dos novos artefatos de computação, e a gente vai tá, então, mostrando isso aqui para vocês hoje. Tá? Vai levar 1 hora, mais ou menos, com esses slides, mais ou menos. Então, vamos lá. Deixa eu só acertar aqui. Aqui. Bom, que o computador, a máquina, é capaz de sistematicamente coletar, manipular e fornecer os resultados da manipulação dessas informações com mais objetivos, né? É uma definição. Tá? Um computador é construído com circuitos eletrônicos, hoje em dia sim, né? Amanhã não se sabe com o quê, capaz de reconhecer e executar diretamente apenas um conjunto limitado de simples instruções de máquina, nas quais todo todo programa, independente da linguagem de programação, deve ser convertido antes de ser executado. Ou seja, o computador ele só trabalha com a linguagem de máquina, com bits, com zeros e uns, né? Utilizando-se de um hardware, né? Que é o conjunto formado pelos circuitos eletrônicos e pelo software, que são os programas. Tá? O algoritmo é um conjunto de etapas definidas que a gente usa como base para elaborar os programas, né? E sistemas de computação é um conjunto que chama de software básico e hardware. O software básico é aquele software que vem fornecido do computador, normalmente sistema operacional, mas pode ser qualquer outro tipo de coisa. O computador é um equipamento capaz de aceitar elementos relativos a um problema, submetê-los, falta aí um hífen, a operações pré-determinadas e chegar ao resultado desejado é uma outra definição. Então, o computador é um artefato, a gente que criou, o homem que criou, e a gente faz parte dessa história, a gente faz parte desse processo de construção dos computadores do amanhã. Tá? As primeiras máquinas de calcular que o homem inventou foi o ábaco. Tá? Muito antiga mesmo. Tá? Já na época dos romanos, 200 a.C., o ábaco era construído uma moldura de madeiras com varetas paralelas e pedras deslizantes. Era utilizado para contar. Por que a história da computação está tão ligada assim à questão, à nossa questão, né? Que a gente lá atrás o cara levava lá X ovelhas para fazer pastoreio e voltava com Y ovelhas. Então, como é que ele vai saber quantas perdeu, quantas não perdeu? Ele não podia perder, você na verdade tinha que voltar com o mesmo número que você foi. Então, você botava lá as pedrinhas no saco, contando quantas ovelhas tinha, e na volta você conferia o total de ovelhas com a quantidade de pedrinhas. Mas, faltasse alguma, né, ovelha, né, a gente ia correr atrás e trazê-la de volta. Então, o ábaco foi, durante assim, séculos, né, o único instrumento de calcular que o homem utilizava. Tá? Aqui tem uma fotozinha do ábaco moderno, né? Esse aqui é um Sudopan, se não me engano. E aqui na base 5, as contagens eram feitas, né? E isso prosseguiu até mais ou menos 1300, 1400, quando começaram a aparecer algumas calculadoras mecânicas. Aí você tem, tipo assim, vamos lá, você vai achar a calculadora mais antiga dependendo de quão flexível seja você na sua consideração do que é uma calculadora e também das referências que você usa para pesquisa, né? Então, basicamente, né, a gente vai estar trabalhando com algumas referências que a maior parte situa Blaise Pascal em 1642 como um projetista, né, o criador
primeiro dispositivo de calculadora mecânica. Essa calculadora é chamada de Pascalina, ou máquina aritmética de Pascal, foi a precursora das calculadoras mecânicas. E ela fazia, então, operações de soma e subtração, mostrando o resultado de uma série de janelinhas. Tem uma ideia assim, aqui é um dos protótipos, esse aqui acho que é de madeira. Tá? E aí começou a história das calculadoras mecânicas, praticamente nessa época daí. Tem um outro aqui interessante, que é essa calculadora aqui do Anton Brown. A foto aqui é minha, por um acaso, né? O Anton Brown, ele usava, era um relojoeiro, né? Então, acostumado a lidar com mecanismos. E esse aqui é um presente, aqui é o Augustíssimo, não sei o que, imperador, né? É Carlos VI, tá? Imperador da Alemanha, da Espanha, da Hungria, Boêmia, arquiduque da Áustria. Então, ele era dono de meio mundo na época, né? E essa aqui é um instrumento que eu não sei como funciona, mas aparentemente utilizado para fazer cálculos de agrimensura, para medir a área do terreno, né? E as calculadoras mecânicas foram, então, evoluindo, e mais ou menos no século XIX, Charles Babbage lá começou a bolar máquinas capazes de executar as 4 operações, armazenar dados numa memória e imprimir resultados. Responsável pela invenção da máquina, porém, não conseguiu construir essa máquina, ela só foi completada depois que ele morreu. E Babbage, né, alguns autores, né, chamam ele de o pai do computador, por sua contribuição à humanidade, etc. Eu acho um pouco exagerado. Essa aqui é uma das máquinas que fez duas, a máquina analítica e a outra, eu acho que era a máquina diferencial, estou lembrando bem o nome. Mas ela foi construída com base nos desenhos e parece que funcionava, tá? Então, tudo era muito rústico até o século XIX, isso aí é o máximo assim, de sofisticação que tinha na época, né? E elaborado lá na Inglaterra, tá bom? Nessa época, mais ou menos, o Boole, né, que a gente conhece da álgebra de Boole, começou seus estudos, escreveu lá um tratado que deu foi a base da teoria de circuitos lógicos. Nessa época também, o De Morgan começou a fazer aquelas famosas leis de De Morgan, né, que vocês viram lá, provavelmente circuitos lógicos e fundamentos. Né? O complemento da interseção de dois conjuntos é o mesmo que a união dos seus complementos, né? Ou o complemento da união de dois conjuntos é o mesmo que a interseção dos seus complementos. Então, a gente tem aqui esses caras, né, começando a criar os fundamentos da moderna computação já naquela época. Mas essas operações todas eram operações lógicas realizadas com conjuntos. A ideia era, ainda não havia conceito de numeração binária, né, de usar a base 2 para construir o computador, eram conceitos teóricos ainda que estavam surgindo, e então foi uma época muito, muito rica, assim, e que criou a base, né, científica, a base de pensamento, para que a computação pudesse se desenvolver no século XX, no início do século XX. Perfeito? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Alguma curiosidade que eu possa tentar responder? Pode usar o chat para perguntar. Tá, então, computadores então, são artefatos, são produto do conhecimento humano, e a gente está no meio desse processo. Então, até lá, no século XIX, era tudo assim muito rústico, e começaram a surgir as primeiras bases teóricas da computação que sustentou a gente no século XX, tá bom? E aí, o que a gente tem depois disso, né? Tem várias coisas, tá?
é difícil levantar informação sobre essa época, tá? Mas as primeiras máquinas, assim, né, de uso comercial, é a máquina tabuladora de Ernst Hollerith, que foi usada para o processamento do censo americano. Hollerith formou uma companhia chamada Tabulate Machine Company, que foi transformada depois, né, se transformou na IBM, tá? International Business Machinery, se não me engano. Continua até os nossos dias. É uma das poucas empresas assim que surgiu no começo da computação e que ela conseguiu prosseguir, sobreviver até o nosso dia de hoje. A taxa de mortalidade das empresas é muito alta, tá bom? Aqui a fotinha aqui da máquina do censo, ela trabalha com cartões perfurados. A ideia era contabilizar a população. Então, os dados eram tabulados em cartões pelos recenseadores e esses cartões eram lidos para essa máquina fazer a totalização. Já era um grande avanço. Tá? Os primeiros computadores, ou coisas parecidas aos computadores, surgiram um pouquinho depois disso, né? Entre 30 e 41, teve um trabalho importante com Konrad Zuse, na Alemanha, mas que surgiu o Z1, que depois teve o Z2, Z3, Z4, se não me engano. Esse cara aqui começou a trabalhar e foi mandado para a linha de batalha, né, para o frontline, né? Até que um colega que trabalhava com ele conseguiu convencer os alemães a trazer ele de volta lá para construir o Z2, Z3, Z4. A sorte que ele não terminou a tempo, né? E uma dessas versões foi destruída aí, né, pelos aliados na guerra. Em 35 e 42, o Atanasov, né, fez uma máquina que também lia. Eletrônica aqui é um excesso, né? Ela basicamente computadores eletromecânicos, né? Tinham relés na parte eletrônica. E que ele fazia perfuração de cartões para a resolução de sistema de até 30 equações lineares. Não foi terminada essa máquina. Em 37 e 44, os colaboradores George de Stibitz, né, da Bell, fizeram uma máquina chamada Complex Number Calculator, capaz de usar operações com números complexos. Não sei qual tipo de problema que requeria isso, mas eles estavam trabalhando nisso. E um grande computador de sucesso na época foi o Mark I, um computador eletromecânico bem primitivo, né? Ele tinha 760 mil peças, 80 km de fio e fazia uma soma em 0,3 segundos, multiplicação em 0,4 segundos, uma divisão em cerca de 10 segundos. Tá? Foi um projeto entre a Universidade de Harvard e a IBM, tá? Chamado Mark I. Tá aqui uma foto muito ruim, né, do Mark I. Bom, ele era um computador eletromecânico. Mas essa palavra computador, ela é um pouco assim, forçação de barra, porque essas primeiras máquinas, né, eram quase assim calculadoras, né, de grande porte, vamos colocar assim. E a gente, aqui a fotinha bonita do Mark I, graças a Deus, melhor, né? Está no museu. A gente tem falta de ter museus aqui no Brasil de computação, tá? Explicando como é que ela era, como é que funcionava, essas coisas todas. Tá lá o Mark I. É uma abreviatura, né? Sei lá, um calculator, tá vendo? Um calculator. Não chegava a ser um computador. Então, vamos lá. Por que essas máquinas são chamadas de calculadoras e não de computadores? Computador é um termo que surgiu depois, em função até das programadoras, na época, que programavam esses computadores, né? E porque o computador substituía os computadores que faziam cálculos, né? Manuais. Bem, manuais não. Já tinha as maquininhas lá para ajudá-los, né? Mas eram chamados de computadores. E o computador ele tem uma característica importante, ele é programável. E esses carinhas aí, nenhum deles era programado. A programação deles era bem limitada, eles eram específicos para determinadas tarefas. Complex Number Calculator.
calculadora para calcular números complexos. E assim por diante. Os equipamentos eram feitos com determinadas funções bem determinadas. Então, não tinha um hardware genérico para fazer qualquer coisa. As coisas eram mais limitadas nesse aspecto, né? Nem mesmo, né, e esses computadores eram eletromecânicos, tá? Então a gente nem os classifica, vamos dizer assim, como computadores, tá? Esse Mark I, ele tinha uma característica, ele tinha uma memória de instruções aqui, né, uma fita de papel, a memória de dados era outra fita de papel, para que ele usava, né, para processar as informações. Então a arquitetura Harvard, a característica dela é essa separação entre memória de instruções e memória de dados. Hoje em dia, no computador moderno, as memórias de instruções e dados aparentemente são juntas, né? Mas quando você tem um computador que a memória de instruções está separada da memória de dados, chama-se arquitetura Harvard, tá? Porque era assim o Mark I. Tá? Bom, o que mais? A partir daí, os autores começam a classificar as gerações de computador, tá bom? Situando a primeira geração na década de 40 a 52. Qual a característica básica desses primeiros computadores? Muitos dos quais eram apenas calculadoras, né? Era construída à base de válvulas e se usava basicamente no campo científico e militar. Não tinha computador comercial nessa época. Trabalhava com linguagem de máquina, não estou falando linguagem de montagem, não, linguagem de máquina, era zeros e uns ali nas chaves, lâmpadas. E a memória deles é uma memória de linha de retardo de mercúrio. Tá? Entre 41 e 45, por exemplo, o Alan Turing desenvolveu lá as máquinas de criptoanálise, chamadas de bombos e colossos, né? Elas ficaram em sigilo, né? E só foram tornadas públicas na década de 70. E o tubo de mercúrio é isso aqui, é um tubo cheio de mercúrio. Aqui as ondas propagam lentamente, ondas sonoras propagam lentamente nesse tubo e elas são traduzidas de impulsos mecânicos, né, para eletricidade. Aqui tem um sensor piezoelétrico. Elas vão circular aqui com o fio e ser novamente introduzidas aqui do lado de volta. Claro que tem um circuito adicional para eventualmente você substituir um 0 por 1, 1 por 0, mas essa era a maneira de você guardar a informação, tá? Atrasando, né, com uma linha de atraso, em que aqui dentro do tubo você tinha várias ondas sonoras interpretando zeros e uns. Esses tubos não eram pequenos assim, né, eram tubos muito grandes, a dimensão física deles era muito grande, e era o que tinha na época de mais moderno: válvulas, né, e linha de retardo de mercúrio. Essa era a tecnologia disponível. E um dos primeiros computadores mais marcantes é o ENIAC, né? Na verdade, o nome dele inicial era Electronic Numeric Integrated Calculator, depois que mudaram para computer, e também não era exatamente também assim, programável, né? Da maneira como se conhece hoje em dia. Tinha sua programabilidade lá, era possível. Ele foi utilizado lá foi anunciado em 46 e durante a guerra foi utilizado para apoiar o pessoal que estava fazendo a bomba atômica, o Projeto Manhattan, né? Uma das aplicações dele. Tá? Então, e era o chamado primeiro computador eletrônico, né? De geral, embora não seguisse ainda os preceitos da arquitetura de von Neumann. Ele foi proposto lá coordenado pelo John Eckert, pelo Eckert e pelo Macaulay, né? E que foi anunciado publicamente em 46. Então, só para desmistificar um pouquinho essa história de que o primeiro computador eletrônico foi o ENIAC. Sim, eletrônico sim, mas não o primeiro computador. Antes disso, a gente já havia várias tentativas. Eu não vou entrar aqui em detalhes a respeito de cada uma dessas iniciativas que aconteceram, que existiram, né? Mas a gente vai basicamente estar deixando que vocês se aprofundem nesse estudo e apresentem um trabalho sobre o computador histórico. Cada grupo vai
cuidar de um computador desses, vocês vão poder fazer uma apresentação aqui de 10 a 15 minutos para os seus colegas. Tá? A ideia é que a gente possa explorar melhor essas arquiteturas, esses computadores, através do estudo em grupo. Dúvidas, perguntas aqui até o ENIAC? Então, o ENIAC ele era um computador feito a válvula, utilizando linha de retardo de mercúrio e utilizado para fins militares. Foi só trazido a público em 46. Ele tinha 18 mil válvulas, 50 mil conexões de solda, 30 toneladas de peso, 70 metros de área construída. E uma operação de soma era feita em 2 décimos de milésimo, né? Tá? Então, quer dizer, menos que 2 milésimos, 0,2 milésimos. Contrastando com aqui o carinha que fazia 0,3 segundos, ou seja, do Mark I para o cara de válvula, que era o ENIAC, é um ganho de 1000 vezes, aproximadamente. É muita coisa, tá? Então, a válvula, não vou falar mal da válvula, tadinho, mas ela foi uma grande solução e um grande ganho de desempenho comparado com os computadores ou calculadoras eletromecânicas que existiam até então. Perfeito? Aqui as senhoras programadoras, programando aqui o ENIAC, como eu falei, era linguagem de máquina, não tinha nada de zeros e uns na marra. Tá bom? E mais ou menos acabou. Bom, ainda nessa geração surgiu um projeto muito importante que foi o projeto do EDVAC, tá? Os primeiros computadores controlados por programa armazenado. Tá bom? É resultado da colaboração do von Neumann, do Erkert e do Malk. Esses dois carinhas trabalharam no ENIAC. O von Neumann foi lá e escreveu um artigo, né? Não chegou a ser publicado, né? First Draft alguma coisa, falando sobre a arquitetura do EDVAC. Foi o primeiro projeto de computador controlado por programa armazenado. Qual a ideia aqui? Agora você já não... O hardware genérico, você vai dizer o que o computador vai fazer baseado num programa que se carrega na memória dele. Isso parece uma coisa trivial hoje em dia, uma coisa simples, mas na época foi uma coisa revolucionária. E, na verdade, embora o EDVAC tenha sido pioneiro no conceito, o primeiro cara a ficar pronto foi o EDISAC, né? Dá para ver que o EDISAC é cópia do EDVAC, né? Então, o cara fez lá na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, né? E aí foi o primeiro computador com programa de armazenado a entrar em funcionamento. Embora o primeiro projeto tenha sido o EDVAC e os conceitos originais tenham sido bolados pelo von Neumann, tá? Ou pelo menos registrados, né, pelo von Neumann. Desculpa, o artigo da lei está disponível lá no AVA e a gente tem está disponível no AVA e a leitura dele é bem interessante, tá? Ele é bem didático, bem explicadinho. Pintaram outros projetos, que nesse IAS aqui, né, do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, que foi um projeto seguinte, né, que o von Neumann trabalhou lá depois do EDVAC. Tá? E, para finalizar essa década, no final da década dela, né, o EDVAC One foi o primeiro computador disponível comercialmente, construído com válvulas. Tá? E depois vieram os outros computadores da IBM, da linha 700, o M701, em 53, e ainda em 57, o IBM 705. Tá? Apesar de se representar um grande avanço tecnológico em relação aos computadores eletromecânicos, né, as válvulas eram muito ruins porque elas aqueciam demasiado, queimavam muito elevado consumo de energia e relativamente lentas. Tá? Aqui é uma pausa para respirar. E aqui é basicamente o seguinte, uma observação, né? A gente costuma dividir esses computadores em gerações. Primeira geração, segunda, terceira, quarta, quinta, por aí vai. Mas não é
não existe assim, tipo assim, uma data definida para começar uma geração e terminar outra. Elas se entremeiam. Então, a gente escolhe um ano aproximado para dizer isso, mas certamente depois daquela época vão continuar fabricando computadores da geração anterior, tá? E pode ter surgido, e os computadores novos começam a aparecer, começam a surgir, a ser lançados a partir daquela data. Então, essas divisões de geração de computador são um pouco assim, são fronteiras bem tênues, né? Não são fronteiras muito bem definidas. É bom a gente levar isso em conta. Então, a característica maior desses computadores da primeira geração foi essa, de serem computadores com válvula, com injetado de mercúrio, com alto consumo de energia, grandes volumes, né? Salas enormes para colocar esses computadores, milhares de válvulas, essas coisas todas. Foi uma época assim, pioneira, bem interessante. E no finalzinho dessa história, dessa geração, é que surgiram os primeiros computadores comerciais. Tá? Já ainda na primeira geração. O pessoal era corajoso. E depois que a coisa foi evoluindo para equipamentos mais modernos. O grande lance do von Neumann é o seguinte, olha, eu vou fazer um hardware aqui, meu computador vou carregar um programa com instruções, o programa lê essas instruções e dados da memória, e de acordo com esse programa ele vai fazer as funções que eu quiser. Ele definiu um conjunto mínimo de operações que esse computador tinha que ter, uma estrutura de entrada, uma estrutura de saída, e vou lá, até hoje todo mundo copia ou usa de alguma forma esse modelo proposto pelo Neumann, o modelo do computador controlado por programa armazenado. Foi uma coisa inovadora naquela época, que nunca tinha sido bolada antes, né? E já os computadores comerciais que surgiram aí, eles já eram baseados nessa arquitetura de von Neumann, nesse conceito aí de computador controlado por programa armazenado. Perguntas, dúvidas? Pode usar o chat, pode perguntar se quiser. Então, lá atrás, né, aquelas calculadoras mecânicas, né, históricas, até o século XIX, era tudo mecânico, depois eletromecânica. Eletromecânica, que entendo assim, relé, motor, né, tinha muita coisa assim, já naquela época, né, mas bem rudimentar. Depois, o primeiro computador eletromecânico Mark I, depois os primeiros computadores a válvula. Então, computador aí a gente tem que ser bem permissivo para usar essa palavra, porque não eram exatamente computadores. O conceito de computador moderno foi definido pelo von Neumann na construção do EDVAC, que foi a máquina que surgiu depois do ENIAC. E também o EDVAC não foi o primeiro computador controlado por programa armazenado a ser construído, foi o EDISAC, né, o primo dele lá na Inglaterra, né, que o cara conseguiu fazer primeiro e tornar disponível o primeiro computador controlado por programa armazenado. Perfeito? Dúvidas? Por enquanto não, professor. Obrigado, Sabrina. Bom, então, reforçando a ideia, estamos aqui passando para vocês a importância que vocês têm na construção da computação, que as coisas não surgiram prontas e que eram bem rudimentares lá atrás. Tá? O bug o bug está lá no texto, né, no livro de apoio que eu tenho lá disponível. Quem fez quem causou, né, o bug foi no Mark I. Tá? Deixa eu ver quem foi que achou. Quem foi que... Quem foi que achou o primeiro bug foi Foi no Mark I, foi a Grace Hopper. Tá? Ela achou o primeiro bug no computador, uma traça morta que tinha entrado no Mark I, cujas asas estavam bloqueando a leitura de fita de papel. Tá?
Tá. Então, a Grace Hopper aqui descobriu, como sempre, as mulheres são mais detalhistas do que os homens. E ela usou, então, a palavra debugging, tá? Para eliminar a falha dos programas, né? Daí, alguns dizem que não foi bem aí, mas, anyway, essas histórias lá atrás são muito imprecisas ainda, né? Apesar de a gente não estar tão distante dessa época, mas as histórias são bem, bem imprecisas, tá? Mas, segundo alguns, ela teria alcunhado o termo debugging para usar a depuração de programas, tá? Está no nosso livro texto. É um livro, tá? Esse texto que vocês estão recebendo, eu vou até tentar gerar a última versão para vocês. Acho que não tem muita diferença, não, que eu não mexi nisso recentemente. Vai virar um livro, né? Então, isso vai ser um livro que está sendo editado pela LTC. Bom, então, depois dessa época, as coisas começaram a andar num ritmo um pouco mais céleres, né? A gente começou a trabalhar mais em relação a essas coisas, avançar mais em relação... E aí, o que se ganhou, né, na época, né? Deixa eu só fechar aqui algumas coisas aqui. Estão abertas aqui demais. O que se ganhou nessa época toda? Estou no modo tela cheia. Pronto, achei. O que aconteceu depois? Surgiu a segunda geração, em que substituíram suas válvulas pelos transistores. Tá? Transistor, tá? Tanto faz. E os transistores, né, eles eram muito mais confiáveis do que as válvulas, de menor tamanho, nem se compara, tornaram-se mais práticos por uma redução do tamanho e do consumo. E começaram a surgir vários computadores para gerencial, administrativo, e as linguagens, né, de programação surgiram, como a linguagem de montagem, Assembly Language, né, a linguagem de alto nível, como Fortran, COBOL e ALGOL, surgiram nessa época, de 52 e 64. Tá? A memória mudou, passou a ser memória de ferrite. Tá? Talvez eu tenha que substituir o texto lá, talvez, vou ver, vou dar uma olhadinha lá no texto. Bom, memória de ferrite surgiu e o primeiro computador a receber foi o Univac, na década de 50. As rosquinhas de material ferromagnético, né, definiam se estavam lá, tinham 0 a 1 de acordo com a orientação do campo magnético. Até 76, praticamente todos os computadores usavam essa tecnologia, inclusive a IBM, que possuía computador 705, possuía 20 kilobytes de memória. Olha que está aqui uma foto, não sei se dá para ver, que tem um fio aqui, dois fios que cruzam, né? Então, você tinha corrente cruzando, então, você conseguia induzir uma magnetização e mais do que isso, também detectar qual era a magnetização que estava incluída aí. Tem uns detalhes do funcionamento, isso aqui é bem curioso, mas tem baseado em esterese, ferromagnetismo, tem uma física toda por trás disso, mas basicamente isso foi um grande ganho em relação à memória de tubo de mercúrio, né, de linha de retardo de mercúrio, que a gente chama, porque aqui o acesso é aleatório. Tá? É uma memória não volátil, no sentido também desligou a energia e acabou a informação aqui. Ela até preservava a informação durante algum tempo, mas não garantidamente durante muito tempo. Mas ela era uma tecnologia bem... um grande avanço em relação àquele tubo de mercúrio que tinha lá antigamente. Tá? Aí nessa época se destacam a série 7000 de uma FMDB, a série 700 é a válvula, a 7000 é transistorizada, o 7030, o computador ficou muito famoso na época, e surgiram os concorrentes da IBM, a DEC, que não existe mais, a Control Data também não existe mais, lançando os computadores. Né? A DEC lançou o PDP-1, acho que tem uma foto dele aqui, né? Essa aqui é uma entrevista de alguém falando, um dos projetistas, né? A cara dele assim, eu sou foda, né? Tudo bem.
Então, merece, pode fazer isso. PDP transistorizado e foi uma das máquinas de bastante sucesso na época. Ali atrás é um tubo de raios catódicos mesmo, fazia lá as funções de... Não era bem um CRT, mas tinha lá alguma interação lá com o computador. Aí aqui é a teletypewriter, aqui. Esse sim era o teclado, né? Aqui que você digitava as coisas e o computador imprimia a resposta numa folha de papel. Tá? Não, bem interessante. Essa segunda geração, o transistor passou a ser utilizado, né? Ele tinha um mínimo aquecimento, um reduzido gasto de energia, muito mais veloz e confiável que as válvulas. E isso foi até de 52, 54, até que a IBM lançou em 60 os circuitos integrados. Isso que eu estou falando, uma geração não necessariamente tem uma data exata para terminar e para começar outra. Então, já esse IBM 360 era da terceira geração, tá bom? Porque ele utilizava já os circuitos integrados. Então, aqui a grande característica aqui tecnológica dessa segunda geração, os transistores, a memória de Ferrite e as linguagens de programação, tá? Que não era mais linguagem de máquina, isso já era um grande avanço, aí surgiu a profissão do programador. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante para falar. Não. Perguntas? Estou parando aqui a cada geração para ver se vocês têm alguma curiosidade para saber a respeito como... Esse fio é de cobre, sim. Esse fio da memória que você está vendo entrelaçado ali é um fiozinho de cobre. Você manda a corrente aqui e a corrente. Quando as duas se encontram, gera um campo e aí esse campo induz uma magnetização naquela rosquinha que pode ser detectada também através de uma lógica. Tá, linguagem de programação, tipo cartão... Olha só, como você vai dar entrada nessa linguagem de programação, interessa. Quer dizer, o que eu estou falando é o seguinte, que antes da linguagem de programação, você tinha que entrar com zeros e uns, você tinha que fazer os cabinhos, né? Olha só as senhoras lá aqui sofrendo aqui para programar o ENIAC, né? Programar linguagem de máquina. Tem que entrar com zeros e uns, as palavras, os dados. Às vezes tinha uma fitinha de papel ali para ajudar, também tinha um coisa tal, mas você não tinha uma coisa de suporte acima dos bits. Você tinha que escrever lá a fitinha, na verdade, ela é lida, ela é interpretada, mas aquela informação era binária, assim, muito rústica, muito rudimentar e muito lento para fazer isso, né? Então, você tinha tinha recurso para salvar essa programação em linguagem de máquina, mas era zeros e uns, basicamente, você fazia isso. Basicamente, era fita de papel que você salvava essa informação. Depois vieram alguns dispositivos de entrada e saída, que nem a teletypewriter, que era a mais famosa. Você digitava as coisas no teclado, o computador lia a informação desse teclado e imprimia na teletypewriter, porque a typewriter era usada em telex, né? Passava o telex. O que é o telex, né? É tipo um telegrama, né? Não é bem isso, não, mas é uma coisa parecida com isso, que você usava para comunicação, ou seja, tinha um digitador aqui escrevendo e a informação era impressa lá na outra cidade e a pessoa podia então pegar aquilo, né? Fazer um telegrama, entregar para alguém, ou duas empresas podiam se comunicar dessa maneira. Então, a teletypewriter já existia, era um mecanismo, era utilizado para fazer comunicação remota, como se fosse um telefone, né? Você queria telefonar, você digitava aqui, tudo que você digitava aqui aparecia a máquina que estava lá ligada do outro lado, e vice-versa. Então, eles faziam assim uma comunicação cruzada, né? Nesse caso, ela era utilizada para ligar o computador, e o computador lia o teclado dela e imprimia ali na folha de papel. Então, é a coisa mais próxima de um terminal. E ali você, já nessa segunda geração, você já podia escrever o teu programa em linguagem máquina. Você carregava um compilador,
ele lia aquela informação, e evidente também, você já tinha... falta essa parte aqui, os cartões perfurados são interessantes, mas falta essa informação, talvez, para vocês. Mas os cartões perfurados já eram utilizados lá atrás, desde o Rollerite, lá de 1900, para fazer assim. Eles também foram adaptados para você fazer a leitura dos programas, lendo os cartões perfurados e, eventualmente, também escrevendo informação, resultados dados nos cartões perfurados. Então, era um dispositivo de I/O, né? Era uma mídia para você guardar informação. Tá? Não tinha fita magnética na época, então, você, para guardar a informação, a listagem de impressão ou era cartão perfurado. Tá? Que é a vantagem do cartão perfurado, que podia ser lido várias vezes, reutilizado várias vezes. Eu cheguei a utilizar cartão perfurados, eu confesso, programando o Boros 6700 que tinha no NCE na época. Tá? Eu fiz computação 1 utilizando cartão perfurado. Era divertido. Bom, e era a linguagem de alto nível. Tá? Então, o cartão perfurado é um meio. Tá certo, Lucas? Não, o Boros já foi desmontado em pedacinhos. Tá? Eu acho que eu conheço quem tem cartão perfurado. Eu acho que eu nem guardei, nem para lembrança, porque aquilo era um sufoco. Computação era terrível, porque você fazia o programa e digitava no cartão, tá certo? Tinha que levar para a leitora. Depois o seu programa ficava numa fila, tá? Tinha um terminal que você ficava olhando o seu job ser executado. Ele era executado e vinha um resultado. Aí depois que você pegava a listagem, você descobria quais eram os erros de programação que você tinha feito. Aí você voltava para a máquina de cartão perfurado e você ia lá e corrigia os cartões, tá? Trocava, né, essa linha, cada cartão era uma linha, basicamente, né? Você pegava a linha que você tinha digitado errado, o cartão da você trocava, esqueceu o ponto e vírgula, era ótimo, que era só botar o ponto e vírgula. Mas, tipo assim, outras coisas você tinha que redigitar o cartão todo de novo. Aí você fazia de novo, botava para rodar e conseguia compilar, tá certo? Aí depois você ia ver se a lógica estava correta, se estava dando o resultado que você queria. Você descobriu que a lógica estava errada, se o programa não estava correto. Você tinha que redigitar os cartões e reexecutar, tá bom? Cartão perfurado era de papel, uma cartolina grossa, tá? Não, era papel, era uma cartolina, como se fosse uma cartolina. Tipo uma embalagem de papelão, tipo uma embalagem de pizza, mais ou menos, um pouquinho mais fino. Não, olha só, não podia chover, você tinha que proteger os seus cartões de todas as maneiras. Não é isso, e existiam umas coisas tristes, né? Tinha um cara lá com um deck de cartões, nossos programas eram pequenos, né? Mas tinha uns caras que andavam com as caixas de cartões. E aí o cidadão tropeçava e aquela caixa caía toda no chão, os cartões todos embaralhados. Tinha que colocar tudo em ordem de volta para poder rodar o programa. Então era assim, tinha umas histórias assim de cartões, né? Dessas assim. Professor, mas por exemplo, um programa para imprimir o Hello World. Eram, tipo, quantos cartões, assim? Eram um cartão só para esse programa ou não? Cada cartão era uma linha do programa? Cada cartão é uma linha do programa. Então, Hello World seriam, sei lá, 4, 5 linhas, vamos dizer assim. Entendi. Tá? Mas não era só isso, não, né? Você tinha que colocar uns cartões na frente, identificando o teu job. Quer dizer, você, tipo assim, vamos lá. Você tinha que dizer para o computador em que escaninho você queria receber de volta a listagem. Tinha uma série de escaninhos, a listagem era colocada, né? Se o programa, se a listagem era muito grande, você tinha uns caninhos maiores, mas os caninhos eram pequenos. Dobrava a listagem e colocava ali. Então, você dava um nome para o job,
você dizia os caninhos que você queria colocar e a classe que você queria rodar. A computação era a primeira classe, a classe mais rápida, né? Tinha umas simulações que rodavam lá e a gente sempre ficava ansioso, porque às vezes entrava um tubarão, que a gente chamava, um programa muito grande, que a máquina ficava lá ocupada, né? Rodando aquela tarefa assim, um tempão, e a sua tarefa, que era mais simplesinha, não conseguia terminar, porque o computador estava ocupado com uma tarefa maior, né? Mas aí saía a listagem, aí tinha uma operadora que ia lá na impressora, pegava a listagem, dobrava, colocava no escaninho, e a gente lá, então, coletava. Então, antes do teu programa, tinha algumas informações que identificavam o job, quer dizer, a tarefa que estava sendo executada, para você saber, tipo, até onde ia pegar o resultado. E tinha lá um escaninho que era os não identificados, né? Então, às vezes, a pessoa esquecia, né? Então, tinha lá uma pilha, você ficar catando no meio daquela listagem toda, qual era o teu job, quando você esquecia de dizer qual o escaninho que você queria receber. Então, é uma coisa assim meio... Era difícil, vou dizer para você, que era fácil não programar um cartão. Bom, vamos lá. Então, o cartão certamente era utilizado nessa época. Tá? E tinha linguagens de alto nível, já tinha transistor, essa coisa toda, e não era mais linguagem de máquina. Essa memória aqui de ferromagnética, ela persistiu durante a terceira geração. Também aqui está errado nesse slide aqui, tá? Não passaram a utilizar o semicondutora, não, tá? Ela foi inventada durante essa época, tá bom? Ela foi criada na década de 65 e foi inventada a memória semicondutora, mas ela não conseguiu, em termos de utilização, ganhar da memória de ferrite. Então, durante toda a terceira geração, a memória de ferrite continuou sendo utilizada. A memória semicondutora só foi ser utilizada, em realidade, na quarta geração, tá? Então, essa informação já está corrigida lá no texto de vocês. E aí, e o disco magnético foi inventado, tá? Que foi uma grande invenção na época. A fita magnética, ela surgiu, acho que na segunda geração, mais ou menos. Tá? Então, talvez está faltando alguns dispositivos de entrada e saída quando eles foram inventados, tá? Mas o disco magnético, nessa época, de 64, 65, mais ou menos, e já tinha o circuito integrado, tá? Que era um conjunto de transistores num chip só. O software desenvolveu muito, já tinha sistemas operacionais, multiusuário, né? Interativos, né? E aqui, uma foto mais ou menos comparativa. A válvula é uma coisa assim grande, assim, desse tamanho. O transistor é uma coisinha assim pequena, desse tamanhinho. E o circuito integrado é uma coisa assim, mais ou menos, metade do tamanho da válvula. Tá? Vocês terem ideia de tamanho, mais ou menos. Tá? Nessa época aqui surgiu o computador PDP-11, que invadiu as universidades de todo mundo, porque era muito barato. Então, também cheguei a programar no PDP-1170. O computador foi importante para o desenvolvimento da linguagem C, que é a NHIT, né? E também do Unix, que deu origem aos sistemas operacionais como Linux, Debian e similares. Tá? O Debian não é Linux, tá bom? E tem alguns sistemas operacionais que são BSD, né? Derivados do Berkeley, né? Que também não são Linux, tá? São outro tipo de kernel. Bom, embora todos eles se aproveitem do GNU, né? Dos programas definidos lá pelo GNU. Então, começou esse desenvolvimento dessa coisa de software, não é software livre, na verdade era acadêmico, tá? E o Unix tinha dono, não era de graça, não. Tá bom? Ele foi desenvolvido lá pela Universidade de Berkeley, né? E foi licenciado para várias empresas. Nessa terceira geração, que durou pouco, aqui 64 a 71, 64 a 70 e poucos, ela foi interrompida, né? 71 aqui é meio dramático, na verdade, vários computadores de terceira geração foram fabricados depois dessa data. Mas por que tem essa data de 71 para interromper essa terceira geração? As outras eram mais ou menos 10 anos, né? E por que surgiu essa aí? Por que interrompe essa terceira geração? Então, ela foi marcada ainda pela memória de ferrite, pelo circuito integrado, pelo disco magnético
pelos sistemas operacionais multiusuário, tempo real, interativo. As linguagens já estavam mais ou menos estabelecidas, né? Fortran, Algol, COBOL, não sei se é o nome. E ela deu margem ao surgimento do Unix e da linguagem C, talvez também um grande avanço nessa época daí. O que aconteceu em 71? Em 71 aparece um microprocessador, tá? Que é a inclusão de toda a CPU em um único circuito integrado. Tá? Ela permitiu a construção dos microcomputadores, surgiu nessa época o disquete, tá? E o computador pessoal, né? E as redes locais também surgiram, assim como a internet, para transmitir e interligar. Então, foi uma época muito interessante. E logo depois de 71, o primeiro microprocessador foi o Intel 4004, tinha 4 bits apenas, né? E ele foi fabricado pela Intel, desde aquela época ela existe até hoje. Depois veio o 8008, que já tinha 8 bits, 8080, 8085, 8086, 8186, 286, 386, 486, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Intel Core 1, Core 2, Core 3, Core 1, Core 2, aí depois vieram aí os outros mais modernos. Então, os microprocessadores foram uma grande coisa, expandiu, né, nos computadores, as aplicações. Eu diria que a informática moderna, né, começou aí a partir dessa década daí. Então, essa década de 71 aqui, não é que não houvesse computador de terceira geração depois dessa época, mas como surgiu o processador, só interrompe, coloca um marco aí, aqui está aqui o primeiro microprocessador, tem um link aqui para contar a historinha dele, né? Vou copiar isso aqui. Deixa eu abrir aqui melhor, depois eu volto aqui. Que fala dele aqui, ó. Então, é a história da Intel First Microprocessor, tá? Eu vou botar aqui o link aqui para vocês que quiserem dar uma olhadinha nele. Esse é o primeiro o primeiro microprocessador. Você pode dar uma olhadinha aí, os detalhes desse carinha. 4 bits só, tá? É uma história complicada, tá? A Intel mandou fazer, uma empresa japonesa fazer, e depois recomprou o projeto da empresa. Alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Estou na metade ainda dos slides. Nossa Senhora. Mas tudo bem. Hoje é uma aula excepcional, tá, gente? Vai demorar um pouquinho mais, porque não deu para fazer a aula direitinho na terça-feira. Eu preferi assim, para ninguém perder o ambiente, a inscrição, nada disso, tá? Então, esse carinha aí marcou o início da quarta geração, que durou mais ou menos uma década. Essas gerações são mais ou menos uma década e a gente vai conversar mais sobre isso depois, né? No finalzinho. E aí surgiram computadores, Altair 8800, com processador Intel 8080, linguagens como BASIC, né? Aqui já tinha o Bill Gates aqui, ó, naquela época já ganhando dinheiro, né? O Steve Wozniak também, o Steve Jobs, né? Fizeram o Apple One, vendeu 200 placas, e um ano mais tarde o Apple II vendeu milhões de unidades. Aí, desde essa época começou a rivalidade entre o Steve Jobs e o Bill Gates, né? O Cray-1 foi o primeiro processador vetorial e tinha, além desse campo da computação pessoal, tinha os supercomputadores, né? Começaram a surgir computador chamado computador vetorial. O computador vetorial é que ele faz uma operação em vetores, né? Somadores vetores, multiplicadores vetores, é um hardware especializado. E é o primeiro supercomputador vetorial bem sucedido comercialmente, né? Ele foi inventado nessa época também. Então, nem tudo era só microprocessador, tá? E nessa época também surgiu o VAX, o 11780, é um computador CISC, né, da época, e é referência, quando você fala, ele executava 1 milhão de instruções por segundo, tá? E gerou até um termo chamado MIPS. Nós tínhamos um VAX 780 também aqui na UFRJ.
Eu não sei se cheguei a usar esse cara, mas, anyway, acho que indiretamente sim. Mas tinha um PDP 1170, um VAX 780 chegou a ter, tinha um IBM 1130, mas eu não usei, tinha um Boros 6700 que eu cheguei a usar, e depois apareceram outras máquinas, até que finalmente não havia mais que eles chamam de mainframes, né, na época. Isso durou até 81, quando surgiu, em 81 também surge o primeiro processador RISC, que de Berkeley, né? Berkeley lançou um, Stanford lançou outro. É o computador com conjunto reduzido de instruções, é uma tecnologia diferente. Tá? E aí esse cara marcou o início da quinta geração. Então vamos lá, resumindo, né? A terceira geração surge com os circuitos integrados, a quarta geração com o microprocessador, em 71, a quinta geração com o microprocessador RISC. Então, o RISC, a grande inovação dele foi uma simplificação muito grande no hardware, uma simplificação muito grande na arquitetura, um conceito um pouco distinto. A gente vai falar melhor sobre RISC e CISC nas próximas aulas. Mas até essa quinta geração, todos os computadores eram CISC. Mesmo os microprocessadores eram CISC, que é um conjunto complexo de instruções. Podia ter poucas instruções, mas eram do tipo CISC. Tá? E aí, esse marcou o início da quinta geração e também, né, de carona, aí, os microprocessadores CISC de 32 bits, tá? Que era a evolução daqueles que veio de Intel 8088, né? Lançou 80386 nessa época, tá bom? É a época que lançaram o Intel 386. E também começaram as primeiras máquinas com arquiteturas paralelas. Eu trabalhei num projeto do Pegasus aqui no FRJ, que era uma máquina que tinha até 4 processadores em paralelo. Os circuitos integrados ficaram mais fortes. Sim, na quarta geração, marcou, então, o início, esqueci de falar, do uso da memória semicondutora. Tá? Ela foi inventada lá na década de 60, né, durante a terceira geração, mas ela só foi ser utilizada a partir da década de 70, que até 70 e qualquer coisinha, 74, lá no meio lá, tá? Também não é aquilo que eu falei. As datas não são exatamente precisas, mas lá para 74, 75, 76 começaram a surgir as primeiras máquinas com memória semicondutora e dali por diante nunca mais deixou de ser utilizada a memória semicondutora. A memória de ferrite virou museu e até hoje tem memória semicondutora em todas as máquinas. Então a memória semicondutora continuou a ser utilizada na quinta, né? E isso tudo foi evoluindo, tá? Com as máquinas paralelas, aí tem alguns exemplos, né? Intel IPC1, Sequence Balance, que mais? O Cray, a Figma já tinha 1 gigaflop já por segundo, 1 bilhão de operações por segundo. Então, já tinha uma computação bem vibrante. Aqui o Intel IPC1, uma máquina com baixos processadores, já tinha uma arquitetura uma indústria bem vibrante, né? bem pujante na época. A Sun lança estações de trabalho utilizando o microprocessador RISC, né? A Apple introduz o Macintosh, Mac 2 e Macintosh SE. A TIT, dona do Unix, né? Adquire uma parte dessa empresa Sun e parte do sistema operacional Unix. A Intel lança um outro processador de 32 bits, o 486, né? Com mais de 1 milhão de transistores cada chip desses. Os microcomputadores já excediam 100 milhões em todo o mundo e IBM utilizar a IBM lá sempre constante, tá? Então, lá atrás 360, depois lançou 370, e depois 370 veio 390, que era o mainframe para os anos 90. Então, já no finalzinho dessa geração, lançou o 390. O 390 não é um computador de quinta geração, tá? É um mainframe, mas ele foi lançado no finalzinho dessa época daí, tá bom? Aqui é uma estação de trabalho, já era uma coisa assim, essa estação tinha placa gráfica, fazia desenho, cara. Era uma coisa assim, impressionante, né? Tinha uma interface gráfica, assim. Isso aí era uma coisa novidade na época, né? Os computadores pessoais começavam também, no Brasil tinha reserva de mercado,
Então, nem tanto, mas essa aí que faria importada. Mas era um show essa estação. Tá? Era nas estações de trabalho do processador RISC, usava o Spark, o processador Spark. Bom, pausa para respirar e para pergunta. Então, veio o processador de 4 bits, né? Depois, na década de 80, o processador RISC. Então, essas duas gerações, quarta e quinta, marcadas pelo microprocessador. Não significando que o supercomputador, que nasceu lá em 70 e continuou evoluindo, e os mainframes também existiam e continuaram evoluindo. Tá? Era uma classe diferente, não utilizavam microprocessadores, eram pastilhas integradas, VLSI, mas com outra arquitetura, né? E continuaram o seu desenvolvimento também. A memória, desde a década de 75, mais ou menos, em diante, passou a ser memória semicondutora utilizada em todos nessa quarta e nessa quinta geração. Quando você fala em microprocessador pessoal, qualquer um deles já é memória semicondutora. Tá? Não tinha como você fazer um computador pessoal sem ser memória semicondutora. Então, Atari, tudo isso é memória, já é memória semicondutora. Perguntas, dúvidas? A aulazinha é bem tranquila hoje. Eu tento fazê-la o mais dinâmica possível, tá? Vamos lá. Agora, o mundo caminha a passos largos. Eu tenho vários slides aqui que eu vou dar uma acelerada. Não sei nem se eu estou com os slides corretos, eu tinha dado uma simplificada nos slides. Depois surgiu a sexta geração. Olha só. Alguns autores dizem, não definem essa sexta geração, outros definem como a partir do surgimento do microprocessador de RISC de 32 bits. Tá? Esse até hoje também é um até hoje antigo, porque essas referências são da década de 2010, 2015. Tá? Então, são referências. Eu diria que tem uma sétima geração hoje em dia. Tá? Mas vamos lá falar da sexta, que alguns autores não dividem assim. Eu gosto de dividir assim, é bem interessante, porque realmente são processadores superescalares com processador de ponto flutuante integrado. O processador de ponto flutuante, antigamente, era um chip do lado de fora. Então, você tinha um processador convencional e um coprocessador de ponto flutuante. Nessa época, juntou, o processador de ponto flutuante entrou dentro do mesmo chip. Né? Surgiram linguagens de programação orientada a objeto como Java. Os primeiros sistemas operacionais de macOS e Windows por computadores pessoais com placa gráfica surgiram, né? E algumas linguagens de programação paralela, como MPI e OpenMP, que eu ensino numa eletiva de programação paralela, surgiram nessa época, na década de 90. Tá? Surgiu a internet também, surgiu nessa época, também um grande marco, né? E o carinha lá, o Tim Berners-Lee, na Suíça, em 89, inventou o conceito da World Wide Web, né? E também os microprocessadores evoluíram para 64 bits. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa arquitetura. O que é uma máquina de 4, de 8, 16, 32 ou 64 bits, né? Qual a diferença entre elas? Né? O que caracteriza uma arquitetura como sendo um processador de 64 bits? Né? Surgiu o Linux, tá? E está faltando nessa história toda, e está no texto, está lá colocado, não está aqui nos slides, a história da computação no Brasil, tá? Que eu acho que é isso que a gente vai abordar um pouquinho aqui. Deixa eu só avançar um pouquinho, só um instantinho. Eu vou chegar lá. Bom, e de lá para cá, a partir do ano 2000, começou a competição mundial para quem fazia o seu supercomputador mais rápido. Tá? Que, na verdade, não é uma coisa monolítica, né? É um conjunto de processadores, computadores convencionais, servidores convencionais, um conceito de cluster, né, que a gente chama. Então, a partir dessa época, a partir do ano 2000, né, surgiu o ASCII, que o governo americano estava patrocinando isso daí, ou seja, está dando dinheiro para as empresas montarem esses computadores, para o Departamento de Energia, para o Departamento de Defesa, e essas máquinas começaram com desempenho de 7 teraflops. Tá? Foram crescendo, foi evoluindo. Tá? A NEC é um computador japonês, que era o mais rápido do mundo, em 2003. Depois o IBM Budinel, 2005, 136 teraflops. Tá? Depois o IBM Roadrunner, em 2008, com 1 petaflop.
Tá? Nessa época que eu estava rodando um supercomputador aqui na FRJ, chamado Netuno, que ele tinha 16 teraflops, né? 20 teraflops de pico. Tá? Então era um décimo esse cara, mais ou menos. Surgiu, depois eu tinha R2 chinês começaram a entrar nessa corrida a partir de 2013, né? Do computador mais rápido, 32 teraflops. Depois o Sunway Hailu de 2016, 93 teraflops, e está faltando o computador mais rápido do mundo hoje em dia, que é uma curva de evolução. Vocês verem aqui o crescimento, isso aqui é uma curva exponencial, tá? Desde 94, né? Na verdade, essa corrida mesmo começou em 2000 para valer, até 2016, e continua mais ou menos parecido isso aqui. Hoje, isso aqui é o computador mais lento, aqui é o computador mais rápido, e aqui é a soma da capacidade computacional de todos os computadores na lista do Top 500. Eu vou mostrar para vocês o que é isso. Tá? Tem uma lista que é organizada desde algum tempo atrás, tem um aplicativo de resolução no sistema de equações PDEs, parciais diferenciais. Então, se você entrar aqui no www.top500.org, está aqui, ó, vocês podem entrar aí para acompanhar, vocês vão ver uma lista dos computadores mais rápidos do mundo, tá, hoje. O computador mais rápido do mundo é o Fugaku, é do Japão. Tá? A última lista saiu em novembro agora, dia 15, fresquinha. E são os americanos dizendo, os japoneses, mais uma vez, ficaram na nossa frente. Então, eles ganharam lá atrás, em 2003, com o Earth Simulator. E agora, essa lista, desculpe. Isso é o efeito férias, né? A voz demora para esquentar um pouquinho. Bom, mas não chegou no Exascale. O que é o Exascale? São 1000 terapeta, são 1000 petaflops, né? Então, a gente está querendo uma máquina que execute numa velocidade de 1000 petaflops. Se você olhar hoje em dia a lista, né? O primeiro é o Fugaku, o segundo da IBM, o IBM Power System, com uma GPU aceleradora. Depois o NESC da Cray, também usando o acelerador da NVIDIA. Depois outro da IBM. Depois um da NVIDIA, um DGX A100, um computador feito pela NVIDIA. Depois um Fortune Centrum Hewlett da Bull, mas feito com AMD e NVIDIA também. Tá? Depois um Saudi Aramco, tá? Da Arábia Saudita, entrando nessa conversa. Então, tem um no Japão, 1, 2, 3, 4 dos Estados Unidos, um da Alemanha, um da Arábia Saudita, um da Itália e 2 do Japão aqui, os 10 mais rápidos do mundo hoje em dia. Na lista, desculpe, vocês não estão vendo, desculpe, está aqui a lista. Essa lista, então, tem os computadores mais rápidos do mundo. Essa lista aqui, deixa eu ver aqui. A lista de novembro, que saiu agora, essa lista. É lançada uma vez por ano. Tá? Ela está aqui, então, bonitinho. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. O Sandomão do LCC não está na lista. Tá? O Netuno, em 2008, entrou no 138º lugar. Depois dessa lista, alguns outros entraram do Brasil. Mas você pode filtrar na lista e ver os computadores do Brasil que uma vez já participaram dessa lista. Então, também é possível fazer isso. O ranking é sobre o computador completo. Cada computador desse, está vendo aqui, o core aqui do lado, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu botar aqui para o core. Esse computador ele tem 7.630.848 processadores. Tá? O desempenho máximo dele é de 537 teraflops. Desculpa. 537 petaflops ou 537.212 teraflops. Tá? Então, ele é meio hexaflop, tá? Ou 537 petaflops. Em segundo, a IBM tem 2 milhões
415.592 processadores. Ah, mas isso aí vai gastar muito energia. Gasta. Esse gasta 29 mil quilowatts, ou 29 megawatts para funcionar esse cara. Tá? É muita energia. O Netuno tinha 125 quilowatts, para você ter uma ideia. O Sierra está aqui, tem 1 milhão, que é 102 mil. Então, esses são os processadores que tem cada uma dessas máquinas. Tá? Trabalham com aceleradores, tá? Com NVIDIA, no caso. Tá? Se você abrir aqui, clicar, vou ter ali eu coloquei o link para vocês, né? Dá uma viajada lá no link, vocês podem entrar e visitar, tem uma visita virtual que vocês podem acompanhar aqui o Fugaku, né? Pode ir lá e tem um site aqui, ó. Vou compartilhar aqui para vocês. Fugaku Virtual Tour. Está aqui. Você pode visitar. Está carregando aqui. Você pode chegar, eu quero ver esse cara por dentro. Tá? Pode andar aqui. Tipo assim, tem muita coisa para ver, né? Só hack e gabinete, mas dá para ficar chocado, né? Com o tamanho dele. Tá? Por isso tem tantos milhões de transistores, tá? De processadores, desculpa. Pode entrar aqui. Tá. Cada rack desse tem vários servidores, tá? Cada servidor desses tem... Aqui só a parte de trás, né? Só a rede de interconexão. Interessante, aqui são os cabeamentos, né, da rede de interconexão. Não é a Ethernet, tá? Esse carinha, particularmente, ele tem... Deixa eu ver o que ele tem aqui. Ele tem uma rede chama proprietária, chama Tofu Interconnect D, e um dos segredos hoje em dia do desempenho é essa rede de interconexão. Então, vocês podem pegar lá e fazer uma viagem, fazer um tour, e eventualmente ter uma ideia, né, da dimensão. Lembra o ENIAC. Tá? Professor, Então, eu tenho uma pergunta. Pode. Aqui vendo aqui no site, você vê que o quarto da lista, o chinês, ele tem tipo 3 milhões de processadores a mais do que o primeiro lugar. Mas ele está em terceiro lugar. E tem 9 milhões a mais do que o terceiro lugar. O que faz, tipo, essa diferença tão grande de, tipo, processadores não fazerem diferença? Porque aí não está contando, aí estão falando processadores convencionais. Tá? Na realidade, nesse número não conta os aceleradores. Então, na verdade, o que está pesando a diferença é o acelerador. Você coloca um processador convencional e coloca uma GPU lá. E usa a GPU para fazer as contas científicas, né? Os cálculos mais importantes. Então, dependendo também da arquitetura da placa, do servidor em si, ele vai ser mais eficiente fazendo isso do que um cara que, de repente, tem mais processadores, entendeu? Está muito ligado ao desempenho do acelerador do que ao desempenho do processador. Então, o total dessa lista aí, ela envolve mais essa questão do total de processadores. Quer ver? Então, o número de núcleos não dá... Nessa listagem, eles não dão o número de... alguns lugares você vai conseguir isso, mas, a princípio, a listagem top não dá o número de aceleradores que estão sendo utilizados. Tá bom? Entendi, obrigado, professor. Que é GPU, que não é CPU. Tá? Deveria fazer, mas não faz. Vamos lá encerrar? Tá bom, né? Vamos começar aqui. Então, para acabar, computação no Brasil. A gente começou a ter computador no Brasil em 61. É o computador Zezinho. Foi feito por 4 alunos do ITA, o José Elias Ripper, Fernando Vieira, Alfred Volkmann e André Vazak. Tinha 1.500 transistores. Um projeto está aqui. Acho que esse aqui é o José Elias Ripper, se não me engano. Eu tentei falar com ele uma vez, não consegui. E aí esse computador foi desmontado, não existe mais. Tá? Aqui é outra foto do pessoal trabalhando, 61, no ITA, com transistores. Tá?
Então, em 71, o pessoal da USP fez o patinho feio, tá? Orientado pelo professor Glenn Jangdon Jr., que tinha 8 bits e 4 kbits de memória, não é kbytes não, tá? E em 24 de junho de 72, a GTE assinou um acordo com a firma, com a USP e a EE, para produzir um computador. E fizeram um protótipo chamado G10. Tá? A USP fez o hardware, não era esse hardware aqui igual o patinho feio, usava uma tecnologia chamada BitSlice na época, e a PUC fazia o software, que foi chamado G10. Aqui é o patinho feio, um projeto acadêmico, nunca chegou a ser comercializado. Em 74, foi fundada a Cobra Computadores, que começou a atividade importando um computador da Ferrante, fabricando no Brasil, o Cobra 700. Depois adquiriu também da americana Sycor, um chamado Sycor 480, que foi denominado Cobra 400, até que finalmente lançou, isso aqui é o Cobra 700, lançou o Cobra 530 em 1980, um mini computador de 16 bits. O primeiro computador totalmente projetado no Brasil, desenvolvido e industrializado. Tudo, software, fonte. E fabricou esse computador durante vários anos. Tá? Teve algumas versões, Cobra 520, Cobra 540, tá? Cobra 580, acho que o 480 também era. E lançou em 85 um mini computador de 32 bits, baseado em um mini processador Motorola, 2010, chamado X10. Em 86, lançou o X20, depois o X30, e o último processador, o último computador que eles lançaram, o X3030, baseado no 7030. Eu trabalhei nesse projeto, tanto o X10 quanto o X20, nessa época daí, tá? Na Cobra. Trabalhei 2 anos e meio lá, nesses dois projetos, em 84 e 85. Então, foi lançado em 86. Depois vieram alguns microcomputadores baseados em MPC, em 87. Depois ela parou de fabricar. Aqui é um slide do X10 X20. Era um sistema operacional Unix-like, tá? Chamado SOX, muito bom. E um hardware era o X10 e o X20. Cheguei a trabalhar nesses dois projetos aí. O X20 era uma máquina paralela com até 4 processadores. Eu trabalhei no processador, no projeto da... Vou falar. E aí, isso foi durante a reserva de mercado. A reserva de mercado acabou em 1990 e depois daí não se fez mais nada no país em termos de hardware. Tá? A década de 80 foram vários projetos desenvolvidos pelo ZUF na USP, Milton Faller no NCE, Cláudio Amorim na COP, e Júlio Salek também no NCE. Eu participei do Pegasus Plugs com o Faller, participei do projeto do NCP2 com o Cláudio Amorim na COP, e trabalhei também com o Júlio Salek no Múltiplos aqui no NCE. Tá? A gente teve vários projetos acadêmicos na FRJ, destacar o IBM 1130, um processador de ponto flutuante para o IBM 1130, feito em 73, tá? Era separado da unidade principal. Né? Teve um projeto de computador de porte médio compatível com o 70, começado em 76 também na FRJ, aqui no NCE. Em 82, a gente fez o Pegasus, 81, 82, 83, 84, pelo menos, né? E baseado no 68010, 68020, 68030. O Múltiplos também usava processadores baseados RISC já, aqui era CISC, né? E aqui já era um processador de RISC. E tem uma nova história de projetos, aqui o Terminal Inteligente, os primeiros computadores, microcomputadores nacionais, os projetos da COP, NCP1 e NCP2, e na USP tem um SPADE, SPADE1, aqui a foto da CPU de porte médio, compatível com o PDP 170, o diagrama em blocos dela, o Pegasus Plurix aqui com as placas, até 4 processadores, baseado no Motorola 68000, que foi de origem ao X10, X20, X30, quando eu levei lá para a COP, eu levei a filosofia do projeto também para lá, mais ou menos. Esse cara aqui é um cara bom a beça, rapaz, trabalhando aqui, mexendo na placa de processador aqui, tá? No Pegasus aqui. E aqui a equipe do Pegasus Plurix. Quem achar o professor aqui ganha ponto extra. Atenção, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Desses aí,
Deixa eu ver aqui. O Faller faleceu. Vou fazer aqui, vou mostrar aqui os desenhos, tá? O Faller aqui, o chefe do projeto, faleceu. A Paulinha casou com o Sidney, que não está na foto. Esse aqui já se aposentou, é o Oswaldo Vernet, esse cara é muito bom, cara, de software, né? Rapaz, esse aqui é o Rafael, e tem um gêmeo dele, que é o Gustavo, que não aparece na foto. Esse aqui é a Eliana Barros. Esse aqui está nos Estados Unidos, foi para os Estados Unidos. Esse aqui é o autor do Plurix, do Tropix, o Pedro Salembaum, já se aposentou. Aqui atrás, tá, aqui é a Silvia, casou com o Norival, está nos Estados Unidos. E esse cara também está nos Estados Unidos. O Rafael está por aí. Esse cara está na RNP hoje em dia. Esse aqui é o Castelo Branco, não sei onde ele está. Esse aqui é outro menino, não sei onde ele está. Esse aqui não dá para ver quem é. Eu acho que é o Gustavo, que é o gêmeo desse aqui, mas não estou com muita certeza, não. A Paulinha casou com o Sidney, está no NC até hoje. O Alexandre está no NC até hoje. E eu estou aqui atrás, tá? Estou dando aula. Isso. Estou dando aula para vocês aqui ainda até hoje, tá bom? Este era uma época divertida. A gente fez um projeto de hardware, né, de software, equipe grandes. Depois veio múltiplos depois disso, né? E aqui o projeto está o diagrama em blocos do projeto, né, máquina multiprocessadora. Veio múltiplos depois. O último projeto grande do Inceptor, coordenado pelo professor Salek, que veio a falecer também. Todos os faleceram já, né? O Faller também, com um aneurisma, foi coração. E aí, a partir daí, a gente não fez mais projetos de hardware dessa monta, né, desse porte. O Mário Afonso também no Múltiplos. Aqui o diagrama do NCP1, eu participei um pouquinho nele, algumas coisinhas que eu fiz, mas muito pouca coisa. O NCP2 participei bastante dele, mas não chegou a ser construído, não. Ainda tem algumas fábricas nacionais aqui, que essa informação não sei se está atualizada, que fazem alguma coisa na Bahia. A Positivo, talvez uma fabricante nacional de computador também, tem uma inserção grande no setor educacional. E aqui é o Netuno. O Netuno foi um projeto que eu rodei de 2008 a 2018, mais ou menos. É um supercomputador. Ele tinha 256 nós, tinha 2.048 processadores, comparado com os milhões de processadores que tem hoje em dia. Isso não é nada. Memória física, né? Memória RAM de 4 terabytes. Um storage de convencional de 150, um de paralelo de 30. Tinha uma arquitetura bem interessante, um rack central, ligado via fibra ótica nesse rack central. E aqui tinha duas redes, na realidade. Tinha uma rede de I/O e tinha uma rede com InfiniBand. Tá? Esse carinha, basicamente, ele conseguiu sustentar 17 teraflops, mais ou menos, e foi o 138º computador no Top Rank em 2008. Medido, né? Não foi a coisa chutada. Ele está lá ainda montado no NCE, mas não está mais operacional. Está pensando em substituir, estou pensando num projeto novo. Mas falta plata, falta alguém para patrocinar. Na época que patrocinou foi a Petrobras. O grande problema desses supercomputadores é que eles têm vida curta, consomem um monte de energia, tá? São difíceis de refrigerar, e às vezes é mais caro pagar energia para mantê-lo funcionando 1, 2 anos, assim, do que o custo de aquisição desses computadores. Tá? Então, aqui na UFRJ ainda tem o Lobo Carneiro, está em atividade lá na COP, e a gente está querendo instalar, eu estou querendo instalar um outro computador, mas eu estou ainda bolando aqui a arquitetura, pensando na aplicação e tem que arrumar dinheiro, que é o mais importante. Mas a gente tem uma história aqui grande também de supercomputadores, e hoje em dia o supercomputador mais famoso tinha o Tupã, foi desativado, agora não está rodando mais, e tem o
o do LNCC ali em Petrópolis, mas também está ainda está ficando velhinho também, né? Já na máquina tão moderna. Fala, Ana Cláudia. Só para perguntar, o senhor que parou de apresentar? Parei, que acabou. Ah, tá. Beleza. A história acaba com o slide acaba com o Netuno, que foi o projeto que eu participei. Então, eu tenho eu tive sorte, né? Brinquei muito com essas coisas todas. Fui múltiplos, né? O NCP2, o Pegasus, né? Começou com Pegasus, depois foi múltiplo, depois NCP2. Trabalhei na Cobra com X10, X20. Trabalhei com o Netuno, tive oportunidade de montar, de rodar, de montar equipe para rodar aplicações nele. Então, foi uma felicidade muito grande ter podido participar desses projetos todos. Tem pouca gente que tenha tido essa oportunidade que eu tive. E agora eu estou tentando explicar um pouco mais da arquitetura de computadores para vocês, mostrar que essas arquiteturas elas são construídas, né, ao longo do tempo, são resultado da nossa pesquisa, do nosso trabalho. A gente teve já no Brasil uma pesquisa grande em hardware, não tem mais, mas isso não impede que vocês bolem coisas também em software. Java é uma máquina virtual, mas tem um processador ali no final, a máquina de pilha, né, mas que a gente vai ver isso também, o que é isso, que ela foi construída para executar, uma máquina virtual construída para executar, mas é um processador. Você tem que saber defini-lo, você tem que ter ideia do que você vai fazer. E hoje em dia também tem outras coisas, tem WebAssembler, né? Tem coisas novas surgindo em termos de máquinas virtuais. E também essa questão de você mandar fabricar alguma coisa está ficando mais acessível. Então, você amanhã pode fazer um projeto, mandar fabricar e ter um pequeno processador dedicado para alguma coisa que você queira fazer. Não se intimidem, não se acanhem e, sobretudo, vocês vão ser os artistas de construir a nova computação daqui para frente. É um processo, uma evolução ao longo desses anos. Eu fiz esse slide, montei isso lá, tem um texto todo lá que explica em detalhes mais os processadores, conta mais em detalhes da história, nome, pessoas, etc. Mas é importante que vocês se sintam empoderados, né? A palavra bonita, e capazes, né, de serem participantes, né, e criadores, né, dentro disso aí, de criar esse conhecimento, de participar. A ideia nossa é mostrar como funciona o computador, como funciona um processador, em sua análise também, e a partir desse conhecimento que vocês possam inferir como o programa de vocês se comporta melhor ou pior numa determinada arquitetura e também estimulá-los, eventualmente, a abraçar essa seara de projetos, né, que sejam arquiteturas virtuais. O Sinus, o Sapiens, que vocês vão trabalhar, é um projeto meu do Antônio. A gente criou essa máquina, ela existe só no papel. A gente fez um simulador e tem uma função didática, que é ensinar como funciona o processador. Para vocês, tem vários usuários aí espalhados no Brasil todo. Então, o nosso curso é isso, é conhecer o computador, como ele funciona, suas limitações, seus prós e contras, né? Ou seja, e as diversas maneiras de você implementar isso daí e como funciona o computador moderno, para que vocês possam, amanhã, tirar o melhor proveito desse computador e também estarem inseridos nesse processo de criação, transformação, que é constante. Tá? Não é que você escolher uma profissão péssima sobre esse aspecto, você tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre estudando, senão a gente fica para trás, a gente deixa... Tem que saber o que é blockchain, tem que saber essas coisas todas, tem que estar sempre se atualizando, tem que saber o que é deep learning, tem que saber essas coisas todas, porque senão você fica para trás e é ultrapassado pelos eventos aí transformadores que estão sempre acontecendo na nossa área de computação. Bom, parei a apresentação, então, porque aquele era o último slide, tá bom? Que mais?
Vocês têm alguma dúvida adicional? Falem agora ou perguntem na próxima aula. Então, espero que vocês tenham aproveitado. A aula foi um pouco mais prolongada do que o normal, porque a gente não teve aula terça-feira, tá bom? Então, acumulou as coisas juntas. Então, normalmente a aula é bem mais curta do que hoje. Presença está aqui para vocês. Deixa eu pegar ela aqui para vocês. A presença ela conta com participação, porque eu quero que vocês estejam aqui assistindo. Então, eu uso ela para ponderar aqui a nota de vocês, a nota adicional, tá? Não a nota total. Aquele bônus que eu dou para vocês. Deixa eu ver aqui. Tem algo errado aqui. Aqui a sessão. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que. Só um instantinho, tá? Tem que dar uma programada aqui. Ela não está. Deixa eu ver aqui. Não, pelo amor de Deus, vamos lá. Seja um bom menino. Tem um problema de configuração aqui. Mostrar mais, eu quero gerar. Não. Ele não quer fazer aqui, gente, o código. Eu vou dar uma configurada depois. Deixa eu só mostrar para vocês. Só fazer o seguinte. Que isso? Time-lapse, espera aí um instantinho. Só vou mudar isso aqui primeiro, horário. Tá. Não, 22? Que sessão é essa? Espera um instantinho. Deixa eu voltar aqui. Saia. Estou em 21, 22. Tá. Deixa eu voltar no tempo aqui. Estou perdido aqui no tempo. É que eu programei as sessões, mas não programei a presença automática, tá? Vou acertar aqui. Estamos no dia 18. Pronto. Vou segurar aqui. Deixa eu tentar aqui. Pronto. Já está tudo resolvido aqui. Aqui, peraí. Só aí vocês podem marcar a presença direto lá no AVA, basicamente, tá? E aqui, quem quiser... Deixa eu ver se eu estou... Pode usar o QR Code aqui, usar o celular e marcar a presença do celular. Então, a presença é dada por vocês, eu libero uma senha, um código sempre, no momento da aula, não exatamente no final, tá? E vocês podem ir lá no próprio eu só vou mudar aqui que está programado só para as 12 horas, né? Eu vou dar mais um tempinho para vocês poderem... pronto. Para vocês poderem ir lá marcar. Ok? Então, tem sempre vocês podem ir lá nesse endereço, fazer isso, marcar a presença lá manualmente, ou com o celular, abrir o QR Code, né? Aponta a câmerazinha para lá.
e aí ele abre lá. Gabriel, boa pergunta. Eu não tenho nenhum planejamento de voltar para o presencial, porém, eu não descartaria essa possibilidade. Para você colocar no AVA, se você não foi pelo QR Code, tá? Você vai ter que ir aqui nesse calendário e presença das atividades síncronas que fica aqui no finalzinho. Se clicar aqui, ó. Aí você vai achar lá a aula de hoje e clica na alterar frequência. Ok? Pelo computador, www.ua.ufj, entra, tá? E coloca o código aqui nesse ações aqui na setinha. Perfeito? É fácil, tranquilo. Eu podia ter usado o Google Classroom, mas eu comecei com Ava, o que era muito melhor que o Google Classroom, e tenho usado, não tenho tido problema nenhum. Só interromper aqui a gravação, já está além do prazo aqui.